Com a pandemia fechando todos os cinemas ao redor do mundo, a gente está vendo um ressurgimento dos cinemas drive-in. Mas você sabe de onde ele veio? Como surgiu? Como eles quase morreram? Hoje, no Globo Repórter. Um cinema drive-in nada mais é do que uma sala de projeção, um telão a céu aberto, normalmente num estacionamento, estaciona de frente para a tela, sintoniza o rádio e você pode relaxar. Você provavelmente já viu alguma cena disso em algum filme antigo, normalmente de um casal. Mas de onde surgiu isso? Bom, para isso a gente vai ter que voltar uns 90, 100 anos para trás. E é importante comentar que o cinema ao ar livre não foi algo que surgiu em um lugar só. Várias experiências de um cinema ao ar livre foram sendo feitas em alguns lugares diferentes. Por exemplo, um cinema parcialmente drive-in foi aberto em 1915 em Las Cruces. Era um telão a céu aberto, só que as pessoas ficavam em arquibancadas e cabia mais ou menos umas 700 pessoas. Porém, o Teatro de Guadalupe tinha uma área específica para carros na frente das arquibancadas. Os carros estacionavam em linha para nenhum ficar na frente do outro e cabia mais ou menos uns 40 carros. Mas não durou tanto, o local fechou um ano depois. Algumas outras experiências de cinema ao ar livre foram sendo feitas, às vezes até na praia, mas nenhuma engrenou. Até os anos 30, na cidade de Nova Jersey, onde, como muitas vezes na história, surge um problema que precisa de uma solução. A mãe de Richard Hollingshead sobrenome complicado. A mãe de Richard Hollingshead Jr. era grande para as cadeiras do cinema, ela não conseguia sentar confortavelmente. Então seu filho, que era amante de cinema e trabalhava com autopeças, a colocou no carro, prendeu um lençol branco entre duas árvores e botou um projetor em cima do carro e um rádio atrás do telão do lençol. Então que nos anos seguintes o Richard começou a aprimorar essa ideia, trabalhar mais em cima dela. A ideia era proporcionar a experiência de um cinema com mais conforto, com mais privacidade. Você não teria que se arrumar depois de um dia cansativo para ir pro cinema, seus filhos podiam ir até de pijama e ninguém ia reclamar se seus filhos fossem barulhentos, por exemplo. Questão de você mesmo, né? Eu reclamaria. Com os testes, o Richard Hollingshead foi vendo exatamente o espaçamento que teria que ter entre os carros. Só que aí que vem um problema. Quanto mais carros, menos espaço entre eles e mais difícil de enxergar a tela, né? O carro da frente vai te atrapalhar. Não é como um cinema que é estilo arquibancada, né? As cadeiras de trás são mais altas para que as pessoas da frente não atrapalhem. É aí que ele cria um sistema de rampas. Todas as vagas tinham uma pequena rampinha para as rodas da frente do carro. Assim, quando você ia estacionar, o seu carro ficava levemente inclinado e você conseguia assistir a tela sem problemas. E com isso, no dia 6 de junho de 1933, surge o primeiro cinema drive-in patenteado do mundo, cobrando 25 centavos por carro e mais 25 centavos por pessoa dentro do veículo, porém com um limite de $1. Nenhum carro pagaria mais do que $1. O sucesso veio logo, já que se popularizou tanto como uma boa diversão em família, você podia levar até o seu cachorro se quisesse, quanto uma boa opção para um encontro, um date romântico. Oh, Sandy! Oh, Sandy! Don't worry about it. Nobody's watching. E logo mais drive-ins começaram a surgir, inicialmente de forma mais modesta, mas algumas coisas nos anos seguintes causaram um verdadeiro boom de drive-ins. A primeira sendo a forma como o som era transmitido. Nos anos 40, as enormes caixas de som foram substituídas pelo rádio do próprio carro. Você sintonizava na rádio que eles fossem passar o filme e ouvia todo o som dentro do seu próprio carro. Mas o principal motivo aconteceu em 1949, quando a patente do Hollingshead sobre os drive-ins foi revogada completamente e os drive-ins se tornaram algo livre, qualquer pessoa podia criar um. Então que nos anos 50 e 60 os Estados Unidos explode de drive-ins, e um dos maiores foi o All Weather Brasil. E um dos maiores foi o All Weather Drive-In, que tinha espaço para 2.500 carros, além de playground para as crianças e contava com um serviço completo de restaurantes. No auge desse formato, os Estados Unidos chegou a ter 4.000 cinemas drive-ins. Para vocês terem uma noção, no Brasil atualmente tem mais ou menos umas 3.000 salas de cinema. E eu não tô falando de drive-in não, salas de cinema mesmo. No Brasil nunca chegamos perto desse número de drive-ins pelo país, inclusive os drive-ins só começaram a chegar aqui em 1968, mas o formato também teve a sua época de sucesso por aqui. Uau, final feliz. Só que não. Com a gasolina ficando mais cara nos anos 70, as pessoas começaram a ir com menos frequência nos cinemas drive-in. E com a crise imobiliária nos Estados Unidos, começou a ficar bem caro você manter um espaço tão grande. Com o custo aumentando e menos gente indo, o lucro começou a diminuir. Sem contar certas limitações que o formato do drive-in traz, como por exemplo o clima ou o horário. Não dá pra assistir um filme no drive-in de dia, porque é muito claro. E se de noite chover, também não dá pra assistir, porque aí você não consegue enxergar a tela. As salas de cinema tinham a vantagem de passar os grandes lançamentos, porque tinham muito menos limitações e conseguiam organizar muito mais exibições de um filme em um mesmo dia, e assim juntar muito mais público.
então chegou a popularidade do VHS e das locadoras. Sabe o que é mais confortável do que ver um filme no seu carro? Ver um filme na sua casa. Mas se engana quem acha que os drive-ins iam morrer sem lutar. Então, sem os filmes mais novos do cinema e sem o conforto da casa, que os drive-ins resolvem se diferenciar com os filmes que não vão para o cinema. Os drive-ins começam a passar filmes de exploitation, filmes B, que até mesmo filmes adultos, eróticos. E com isso, na época, os drive-ins deixam esse lado mais familiar para trás e começam a ficar mais nichados, ter um público mais específico. Os anos 70 e principalmente os anos 80 trouxeram o grande declínio dos drive-ins. Porém, as sessões mais nichadas, especificamente os filmes eróticos, conseguiram manter alguns dos drive-ins ainda vivos. Dos mais de 4.000 que tinham nos Estados Unidos, hoje em dia ainda tem algumas centenas, mais ou menos uns 300 ainda sobrevivem, sendo que vários estados já não tem mais nenhum. E no Brasil restou um, o Drive-In de Brasília, que foi fundado em 1973 e resiste até os dias de hoje, com espaço para 500 carros e a maior tela de cinema do país. Além da sua sobrevivência, tem inspirado um filme, o último Cine Drive-In, de Iberê Carvalho. Vale ressaltar que nos dias de hoje os drive-ins já ganharam uma espécie de aura cult. Por ser uma experiência mais única e diferente hoje em dia, os drive-ins remanescentes não precisam recorrer a só passar filmes eróticos e filmes B para sobreviver. Na verdade, eu nem sei se eles ainda passam. Muitos deles passam clássicos, por exemplo, ou até grandes filmes. Com o coronavírus fechando as salas de cinema ao redor do mundo inteiro, que ninguém vai se arriscar a ficar 2 horas trancado com um monte de estranhos. Imagina, alguém tosse no trailer, são 2 horas de estresse, você nem ia conseguir focar no filme, né? Então, são 2 horas sem nem respirar. Os drive-ins estão sendo redescobertos, abrindo em diversos lugares, inclusive pelo Brasil. E a proprietária do Drive-In de Brasília, inclusive, disse que nunca recebeu tanta gente no drive-in. Pessoalmente, eu não acho que isso seja algo que esteja vindo para ficar, mas é muito legal ver esse renascimento de uma forma tão interessante e icônica de assistir filmes. E você, já foi num drive-in na sua vida? Deixa nos comentários como foi essa experiência, se você tá pensando em ir. Aproveita e curte esse vídeo, se inscreve no canal e deixa nos comentários que outro assunto de cinema você quer ver aqui. Muito obrigado e tchau!